dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, nosso quinto dia do jejum de Daniel, estaremos meditando em Daniel 6, do 1 ao 28. Mas eu vou ler aqui só do 15 em diante, até o 23, por aqui. Então vamos lá, a partir do 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-se o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei: ah, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vamos ler um pouco mais, vamos ir até o 28, né? Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino do Dario e no reinado de Ciro Persa. Glória a Deus. Queridos, é tremendo, né, essa experiência que Daniel passou, apesar de ser doída, dolorida, difícil, né, ser jogado na cova dos leões, mas ele pôde experienciar a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o zelo de Deus e o poder de Deus para com a vida dele. E eu te aconselho a ler todo o capítulo de Daniel, do 1 ao 28. E eu gostaria de destacar aqui 3 coisas. São coisas demais para destacar, mas eu vou destacar apenas 3. A primeira é quando Deus realmente ele é honrado na nossa vida. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós não nos dobramos debaixo de decretos humanos, nós não nos dobramos debaixo de deuses falsos, nós não nos dobramos debaixo de leis que não são leis que estão em condizência com que são condizentes com a palavra de Deus. E é isso que Daniel fez. Ele era um homem de Deus, ele era um homem que andava segundo o coração de Deus, segundo a lei de Deus. E ele então não se dobrou. Ele não foi adorar nada. Ele falou: olha, se eu tiver que jogar em cova de leão, eu morro, mas eu não vou trair o meu Deus. Então essa fidelidade tão maravilhosa, tão grande de Daniel, nós precisamos aprender. Nós precisamos tê-la, né, como cristãos. Mais do que nunca, nós precisamos aprender a ter essa fidelidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. E o segundo é o testemunho de Daniel. Daniel já tinha ganhado esse rei para o Senhor. Olha o que esse rei fala. Esse rei fala de Deus como se ele tivesse tido uma experiência profunda com Deus. Ele fala: olha, o teu Deus, ele vai te salvar. Quando ele vê que ele não tem jeito, que ele foi pego na armadilha, que ele não podia voltar atrás na ordem que ele tinha dado, ele ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer para livrar Daniel. Mas naquele momento ali, ele mesmo pensou, ele disse para Daniel: Daniel, olha, que o teu Deus, aquele a quem tu serves, aquele que tu és fiel com ele,
te livre, ele vai poder te livrar, que ele te livre. E ele não dorme, durante a noite inteira ele fica desesperado, vai de manhã lá, e quando ele chega ali, né, ele grita, né, ele em desespero ali, ele está desesperado, ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí Daniel responde: sim, ele me livrou. Que coisa linda, não é? Então esse rei, ele tinha sido ganho para o Senhor, mesmo sem falar nada, através do testemunho de Daniel. Que nosso testemunho possa testemunhar a grandeza, o poder de Deus e a fidelidade de Deus. Que nós possamos ser realmente luz por onde nós andarmos, sal da terra, luz do mundo. E o terceiro ponto é o poder de Deus sendo manifesto, destruindo o poder do diabo, destruindo decretos de morte contra a vida de Daniel. É isso que acontece, o poder de Deus se manifesta para destruir os poderes malignos contra nossas vidas, as perseguições, as mortes, os decretos, as doenças, seja lá o que for que é determinado, lançado sobre nós, é destruído pelo poder de Deus quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós o servimos como serviu Daniel. Vale a pena ser fiel. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.